E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 910 das Backgrounds, The End of the F***ing World, ou o fim do mundo. Dificuldade de sobrevivência 4. Não seguro, contagem alta de entidades. Primeiramente, é importante que você tenha visto os vídeos do nível 600 e 812 antes de ver esse aqui. Os três níveis estão conectados e você precisa deles para entender esse aqui. O nível 910, anteriormente designado como nível 600, é um nível acessível pelo nível 812. O nível é perigoso devido a baixas taxas de suprimentos e identidades hostis onipresentes. Se assemelha ao restante de uma cidade destruída por uma guerra nuclear. Não há radiação presente e o horário do dia está preso em meio-dia. As ruas estão destruídas e cobertas de escombros, com isso se espalhando para casas e outras instalações, como supermercados e postos militares. Ao atingir as bordas do nível, efeitos não euclidianos começarão a atuar. A paisagem começará a aumentar e diminuir. Áreas se repetirão e farão loops. O tempo que leva para chegar ao fim pode demorar mais ou menos o que se esperaria, se isso for perseverado. No entanto, testemunharemos a Terra começar a se separar lentamente, até desaparecer no Blue Channel. Os supermercados do nível 910 geralmente estão vazios, exceto por móveis domésticos como mesas e camas. Garrafas de água de amêndoas ou comidas enlatadas podem ocasionalmente ser encontradas dentro dessas estruturas, assim como as propriedades não euclidianas padrões que esse nível possui como um todo. Os shoppings estão completamente vazios, sem nenhum tipo de mobília ou suprimentos. Os efeitos não euclidianos e entidades tornam a travessia dessas áreas altamente desaconselhada. É importante notar que todos os calendários mostram a mesma data, 31 de dezembro de 1999. Postos militares são estruturas raras dentro desse nível. Até agora, apenas um foi encontrado. Os postos avançados são compostos de veículos militares abandonados, quartéis, sacos de areia, rações militares e ocasionalmente mochilas militares. Nesse ponto da wiki, o mesmo botão da cena 01.1 aparece, a mesma que vimos no nível 600 e também a mesma que vimos no nível 812. 3 a cada 4 estruturas do nível 910 foram mostradas exibindo propriedades não euclidianas. Essas salas são claramente sinalizadas como não euclidianas e possuem um alto nível de ameaça ao entrar. Nessas salas há muitas armadilhas colocadas pelos bandidos, que muitas vezes são letais ou danificam irreversivelmente o corpo. Ao entrar em um arranha-céu, é uma chance completamente aleatória de qual lugar você vai acabar dentro dele, tornando não aconselhável viver nelas. As salas não euclidianas podem causar confusão e desorientação na mente devido às salas repetidas e à falta de saídas. Todas as salas são desprovidas de móveis, com os únicos itens notáveis dentro dela sendo as armadilhas e detritos. Cada andar de um arranha-céu é completamente independente do outro, com a única maneira de acessá-los sendo sair e entrar novamente no arranha-céu. Os restos dos arranha-céus parecem pequenos do lado de fora, no entanto, o tamanho interno das estruturas é conhecido por ser pelo menos 3 vezes maior. Os corredores dos shoppings experimentarão corredores duplicados, tornando a saída deles quase impossível. Também deve ser notado que os mesmos efeitos não euclidianos começam a ter efeito ao atingir as bordas do nível. Entidades do nível 910. A cidade está cheia de Hounds, Death Rats, Stalkers e bandidos. Os bandidos são a entidade mais perigosa desse nível, devido à sua capacidade de empunhar armas de fogo. A arte de grafite dos Screen Eaters pode ocasionalmente ser encontrada dentro dos edifícios. Não se sabe por que são pintados com spray nesse nível, já que a exploração atual não mostrou que essa entidade reside aqui. Os shoppings possuem uma alta quantidade de bandidos. Nesse ponto da wiki, a mesma descrição dos bandidos que aparece na wiki do nível 812 é citada, que eles são cadáveres que podem usar armas e tudo mais. Entradas para o nível 910. Para acessar o nível 910, você pode encontrá-lo aleatoriamente no Blue Channel, e indo em direção a ele, você eventualmente cairá no nível. Outra maneira de acessar esse nível é ir para o oeste, no nível 812, e pular na estrada, que levará ao Blue Channel. Uma vez aqui, continue viajando para o oeste, até encontrar esse nível. Saídas do nível 910. Para sair, você tem que encontrar as bordas do nível. Uma vez lá, você pode pular e assim entrar no Blue Channel. Vamos lá. Em primeiro lugar, é dito que os calendários nesse nível estão travados em uma data. Todos estão no dia 31 de dezembro de 1999. Isso me fez pensar, talvez a Guerra da Cena 01.1, que vimos no vídeo do nível 600, pode ser que ela tenha rolado nesse dia, ou foi nesse dia que ela acabou pelo menos. Guerras não acontecem em um dia, geralmente elas duram mais tempo. Então provavelmente essa pode ser a data que ela acabou. Talvez
a data em que a cena 01.1 se dividiu e se tornou os níveis 812 e 910. E eu fui dar uma olhada por cima na wiki da guerra pela cena 01.1 e 1999 é citado na wiki. Outra coisa, na descrição da cena 01.1 que vimos no nível 600, é dito que lá existem portas que dão para áreas não euclidianas e que essas salas são marcadas como não euclidianas e não possuem riscos. Aqui nesse nível já é dito praticamente o contrário, é dito que a maioria das salas são não euclidianas, sendo que na outra era a minoria e aqui elas possuem um alto risco, mas ainda é dito que elas estão claramente sinalizadas. Mudou totalmente, a guerra pode ter causado tantos danos que alterou uma parada básica do nível, sabe? Antes não era um problema, agora é um grande problema. A cena 01.1 era um nível seguro e habitável, mas se tornou 2 níveis consideravelmente perigosos. Isso mostra que a interferência humana dos níveis pode mudá-los da água pro vinho, isso é doideira. E novamente o nosso amigo aparece aqui falando coisas. O primeiro texto é no final da cena 01.1. Espera, o que é isso? Alguém encontrou esse artigo antigo? Definitivamente não é o Meg. O que diabos é uma cena? O que diabos é esse banner horrível? Nossas buscas nunca encontraram nada relacionado a cena 01.1, seja lá o que isso signifique. Nem sei como essa página apareceu aqui em primeiro lugar. Vou deixar aqui, mas quero saber se alguém sabe o que diabos é isso. Esse texto mostra o que suspeitávamos. Essa wiki é a primeira da ordem. Ele tá surpreso com a cena 01.1 estar anexada aqui. Ele não tem ideia do que é isso. Sendo que no nível 600, ele já comenta sobre a cena 01.1, algo como, isso tá aqui também? E no nível 812, ele fala, ainda nada sobre isso. O que me indica que a ordem dos artigos é nível 910, nível 600 e nível 812. Porque no 910, ele tá descobrindo, sem saber o que é isso. No nível 600, ele fica, ué, de novo isso? E no nível 812, ele já se conformou e nem reclama mais que é a terceira vez. Ele já chega perguntando ainda nada sobre isso. Mas assim, no final de tudo, eu não acho que uma ordem faça diferença. Não muda no entendimento final da história. Parece ser apenas a ordem que esse cara específico que tá escrevendo essas coisas nessas wikis descobriu isso tudo. E só isso mesmo. Até porque eu não vejo ninguém seguindo essa ordem. Provavelmente as pessoas veriam o nível 600 primeiro, depois o 910 e o 812, ou elas veriam ou o 910 ou o 812 primeiro, e ao ver um desses dois, ele veria o outro. Ou seja, provavelmente a pessoa veria o 910, depois o 812, depois o 600. Ou ela veria o 812, depois o 910, depois o 600. Eu acho muito difícil uma pessoa seguir a ordem de 910, 600 e 812. Acho que é a ordem menos lógica pra se seguir, tá ligado? Então a ordem realmente não faz nenhuma diferença. É só um detalhe a mais, eu acho. A segunda coisa que ele fala é após a aba dos bandidos. Alguns desses bandidos tinham alguma identificação de líderes neles. Esse é um grupo mencionado naquele artigo estranho, né? Alguém sabe onde eles estão? Eles residiam naquela cena 01.1, ou o que quer que seja. Vou manter essa nota aqui, mas é melhor alguém começar a entender isso. Ele tá falando da aba de colônias da cena 01.1 que vimos no nível 600, onde existia uma colônia chamada líderes. Aparentemente, um desses bandidos tinha uma identificação de líder, como vimos no nível 812, o que confirma a suspeita de que os bandidos são os mortos na guerra pela cena 01.1. Quem morava lá e morreu, agora se tornou essas entidades do nível 910 e 812. E a próxima e última mensagem que temos nessa wiki é após a aba de saídas. Nós encontramos algumas maneiras realmente aleatórias de entrar nesse nível. Por que eu posso acessar uma cidade abandonada do nível 135? Eu entendo que algumas transições de níveis nem sempre fazem sentido, mas calma lá, né? Talvez esteja relacionado com um artigo antigo, eu só não incluí porque às vezes você pode acessar o Blue Channel de lá, o que definitivamente não queremos que as pessoas acabem fazendo. Eu e alguns outros bloqueamos qualquer um que pudesse encontrar, já que eu sei que algum idiota tentaria entrar nesse lugar e ficaria preso no Blue Channel. E cara, esse texto é revelador, porque me fez entender algo que eu não tinha conectado ainda. Lembra que no nível 600, é dito que todas as entradas que levam pro nível 600 acabam fazendo a pessoa cair no nível 910 ou 812, e aí eu supus que, como o nível 600 é um espaço vazio que foi encontrado por experimentos, teriam encontrado uma entrada para esse vazio, e ao entrar nele você cairia no nível 812 ou no nível 910. Mas não, lembra que no nível 812 nós chegamos à conclusão de que a cena 01.1 realmente era o nível 600? Antigamente o nível 600 era a própria cena 01.1, então a guerra ocorreu, o nível 600 barra cena 01.1 foi
destruída, quebrou e se tornou os níveis 910 e 812. E o nível 600 em si, o espaço onde era a cena 01.1 ficou vazio. É isso que entendemos da lore até agora. Mas, se o nível 600 era a cena 01.1, então temos que considerar as entradas para a cena 01.1. Lembra que na aba de entradas da cena 01.1 é dito que o nível 63 leva para lá, que o nível 57 leva para lá e que o nível 135 leva para lá? Então, as entradas que eram referidas na wiki do nível 600, que diziam que qualquer entrada que levasse para o nível 600 agora leva para o nível 910 ou 812, são as entradas para a cena 01.1, que era o nível 600. Por isso esse texto aqui diz que não faz sentido um nível de floresta, que é o nível 105, levar a uma cidade destruída, que é o nível 910. Faria sentido antes, porque antes o nível 135 levava para a cena 01.1, o antigo nível 600, que era um nível bonitinho que tinha florestas. Provavelmente o nível 135 levava para as florestas do nível 600 antigo, que era a cena 01.1. Então antigamente essa entrada fazia sentido. Mas agora, quando alguém tenta utilizar essa entrada pelo nível 105, que levava para a cena 01.1, agora ela vai cair ou no nível 910 ou no nível 812. E agora essa entrada parece não fazer mais sentido. Esse autor dessas mensagens não tá sabendo de tudo que nós estamos sabendo de tudo. Mistici do futuro aqui interrompendo só para adicionar um detalhe. Na verdade, se você olha na aba de entradas da cena 01.1, não tem uma entrada do nível 105 para a cena 01.1. O que tem na verdade é uma saída da cena 01.1 para o nível 135. Mas essa wiki aqui fala que não faz sentido ter uma entrada do nível 105 para o nível 910 e tudo mais. Ou seja, isso é um erro. Provavelmente o autor que escreveu esses textos, escreveu ele um tempo depois de ter escrito a cena 01.1 e esqueceu que colocou o nível 105 como uma saída e não como uma entrada. Então ele colocou esse texto aqui como se fosse uma entrada. Mas isso é totalmente irrelevável. É importante notar que o criador do nível 22, do nível 600, do nível 812, do nível 910 e do artigo da guerra pela cena 01.1 é a mesma pessoa. Em algumas dessas wikis tem um criador adicional, provavelmente uma pessoa que ajudou essa pessoa em específico a fazer essas wikis. Mas de qualquer forma, o maluco escreveu 5 páginas. Ter um erro só é até inacreditável. Eu imaginaria que tivesse muito mais. Então, enfim, esse erro é totalmente relevado porque é uma história muito boa de qualquer modo. E agora, finalmente, após essas 3 wikis, podemos finalmente traçar a ordem dos acontecimentos. E foi o seguinte: em 31 de agosto de 1987, o nível 600 foi descoberto. Os moradores do nível 600 chamam o nível, na verdade, de cena 01.1. O nível é absolutamente habitável, com cidades, florestas e estradas com carros passando. Muitos moravam lá por ser habitável. O nível pode ser acessado pelo nível 63, 57 e 135, além das frontiers. Em um momento, ocorreu uma guerra pela cena 01.1, que pelas informações que temos até agora, envolve o Unstable do nível 22. A guerra devastou o nível 600, fez o nível quebrar de modos estranhos, o que fez o nível se tornar 2 níveis perigosos, o nível 812 e o nível 910, onde o nível 910 é o que restou da cidade e o nível 812 é o que restou das estradas e das florestas. E onde era o nível 600 ficou um espaço vazio, que mais tarde seria descoberto. Os mortos na guerra se tornaram entidades do nível 910 e 812, e atualmente as entradas que levariam para o antigo nível 600, pelo nível 63, 57 e 135, agora levam aleatoriamente para o nível 910 ou 812. Mas não tá faltando algo? Sim, tá faltando algo, mas não por muito tempo. E comenta aí, cidade, se você assistiu o vídeo até aqui, para eu saber quem assiste o vídeo até o final.